Fala galera bacana, bom, estou aqui para mais uma aula de Photoshop, né? E eu espero que vocês gostem aí dessa aula. Vai ser uma aula bem básica mesmo, mas a gente sempre vai começar assim com o Photoshop até eu poder ir mostrando coisas mais avançadas para vocês, tá? Então eu peço que você preste bastante atenção aqui na aula, principalmente você que está iniciando, que não sabe nada. E todos nós sabemos que é muito importante que nos nossos primeiros passos a gente observe bastante para que a gente memorize algumas ações e depois comece a fazer sozinho, beleza? Mas então vamos lá. Eu vou criar um novo documento e como você já sabe, assim como no CorelDRAW, no Photoshop não é diferente, menu arquivo, novo ou a tecla de atalho Ctrl N. Você pode também clicar aqui em criar novo. Beleza? Vai aparecer para você essa janela. E aí você tem aqui essa janela cheia de opções. Você vai focar simplesmente em uma coisa. Nesse canto direito, onde aparece aqui, ó, sem título 1, você vai vir aqui e vai colocar, por exemplo, o título. Vamos colocar aula efeito. Vamos colocar assim, mas não vai ser bem de efeito, né? Então nós vamos utilizar aqui a unidade de medida em pixels e a largura 1080 e a altura 1080. Resolução deixa em 300 dpi e o modo de cor aqui você vai deixar em RGB, beleza? Não precisa mexer em mais nada e você vai apertar criar. Automaticamente vai criar para você esse quadrado branco aí, que é o seu documento, é onde você vai começar a trabalhar, onde você vai começar a criar a sua arte. No canto direito vai aparecer para você as camadas e aqui no painel de camadas você tem canais e aí você tem mais outras opções aqui que são os demarcadores. Mas o que você precisa focar nesse instante é nessa janela aqui de camadas, tá bom? Se porventura ela não estiver aparecendo aí, você pode vir aqui em janelas, tá? E marcar aqui camadas, tá bom? E você vai ter essa janela aí ativa aqui para você. Então o que nós vamos fazer? Vamos trazer as imagens. Eu estou conversando bastante e algumas pessoas é bem chata, fala que a gente demora bastante a começar, mas eu preciso ir passo a passo, eu preciso explicar para que vocês que estão começando entendam, entendeu? Então tô pouco me lixando para as pessoas que estão achando que eu estou demorando. Vou ensinar do meu jeito porque eu tenho certeza que aqueles que estão começando vai ver diferença nisso. Então vamos lá, aqui está a pasta com as imagens. Na descrição desse vídeo tem um link para você com essas 3 imagens aqui, tá? E aí nós vamos utilizar elas. Primeiro nós vamos vir aqui e vamos buscar essa imagem aqui do rapaz. Então nós vamos buscar a imagem do rapaz. Perceba-se aqui que eu escolhi esse rapaz, por quê? Porque ele tem aqui umas luzes já vermelhas nele, então não vou precisar optar aí por estar aplicando esse efeito aqui no canto aqui, né? Não que isso aqui seja complicado, porque não é. No caso aqui eu vou dar um Ctrl T só para transformar e eu poder aumentar ele aqui, ó. E agora o que nós vamos fazer aqui? Seguinte, nós vamos ter que recortar ele, então eu não vou utilizar a seleção rápida, apertando a tecla W, por exemplo, e fazendo aqui a seleção rápida assim. Não vou fazer isso. Ajudaria bastante, olha lá para você ver, ajudaria, mas não vou fazer assim, eu não gosto de utilizar assim, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó, para vocês que estão iniciando, para vocês verem como funciona. Faço a seleção de todo rapaz, por exemplo, né? Ó. Então faço aqui a seleção, não fica uma seleção bacana, não gosto dessa seleção, não costumo utilizar muito meus trabalhos, então não gosto, tá? E aí no final, vamos supor que você já selecionou o cara todo, no final você vem aqui, ó, cria uma máscara e ele vai estar cortado, mas fica bem estragado, eu não gosto. Então nós vamos utilizar aqui a ferramenta caneta. Vou pegar aqui a caneta e vou começar a desenhar aqui pela bermuda dele, ou a calça, não dá para saber. Vou clicar aqui e vou começar a redesenhar. Então eu vou traçar tudo isso aqui, ó. Não precisa se preocupar muito aqui com o corte
nesse momento, tá? Porque aqui é só uma aula, mas você quiser fazer certinho, ó, lembrando, sempre corte mais pelo lado de dentro, não foque bem na linha aqui, ó. Sempre faça isso aqui, ó, um pouco mais adentro aqui, ó. Não tão dentro para você não perder tanta informação, tá? Então você pode ir fazendo isso aqui. Eu vou chegar bem próximo aqui a linha e vou fazendo aqui a volta nele. Então isso aqui vai demorar um pouco, não vou acelerar o vídeo para você ir vendo o que eu estou fazendo aqui. Então olha aí, ó. E aí eu vou fazendo isso aqui. Dá um trabalho? Dá um trabalho, mas é necessário, cara. É melhor você fazer assim, um corte preciso, um corte que não vai ficar arestas, mesmo dando para você tirar as arestas aí com outra ferramenta, né, de refinação de aresta, mas eu prefiro fazer isso aqui ao redor de toda a imagem. E quando você vai fazer um trabalho particular, que você está fazendo uma arte para alguém, isso aqui é bem necessário que você faça esse tipo de corte aqui. Então é bem necessário que você aprenda a utilizar a ferramenta caneta, tá? Você pode ver que alguns detalhes aqui que não são tão importantes eu estou deixando passar, mas se você estiver criando uma arte aí para valer, você se atenta a esses detalhes. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui no corte. Você vai ver que em algumas partes ele está desfocado, né? Até por não ser uma imagem própria desse ambiente. É uma imagem que já foi colocada nessa fumaça aqui. Então, por ele estar nessa fumaça aqui, ele já sofreu várias alterações, né? Então nós vamos aqui sempre chegando pelo lado de dentro aqui, ó, desse desfoque da borda. Tá vendo? Justamente para não dar esse efeito chave aí, ó. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou fazendo bem devagar para vocês verem aí como é, ó. Aqui eu vou deixar um pouco passar, ó. Aí, vou aqui fazendo isso aqui. E aqui agora basta eu colocando aqui, ó, ao redor da cabeça. Aqui tem algumas ondulações, eu vou fazendo todas elas. E aqui na orelha eu vou descer mais reto um pouco, ó. Beleza? Aqui assim eu vou chegar aqui para fazer essa curvinha menor, tá? E aqui tem uma outra curva um pouco maior. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Calma aí que eu errei esse ponto. E aí é bem necessário eu não acelerar o vídeo para que você realmente se sinta mesmo numa sala de aula e veja como funciona, porque não vai adiantar aqui, cara, mas é muito chato, Ricardo. Não adianta, cara. Você tem que aprender certo, beleza? Então, ó, vamos mostrar aqui para você como é que se faz, sempre utilizando o zoom. O zoom é muito importante aqui, tá? O zoom é bem importante. Claro que se você estiver cortando a imagem para valer, você vai chegar bem pertinho assim e vai realmente fazer um corte mais preciso. Preste bastante atenção
o quanto de pixels está aparecendo aqui nesse zoom. Então, a caneta, ela segue esses pixels, tá? Então, assim, esse ponto dela, geralmente, fica em cima de alguns pixels aqui. Então, por mais que você, às vezes, tente arrastar ele assim, ó, ele vai arrastar muito ou pouco, dependendo da quantidade de pixels que tiver. Tá? Ele vai pulando de pixels para pixels. Então, mesmo no corte feito a caneta, você ainda consegue ver, mesmo que ele pareça um corte de linhas, você vai ver que ele fica um pouco serrilhado. Por quê? Porque ele precisa definir os pixels, né? Ele precisa deixar esses pixels da borda para preencher a cor da imagem. Então, com isso você acaba tendo uma perca aí nessa aresta. E aí não vai adiantar você afinar. Um que você pode fazer, que foi o que o cara aqui da imagem fez, foi desfocar um pouco as bordas para dar uma disfarçada, né? Aí você pode fazer isso, dar uma desfocada nas bordas para dar essa disfarçada. Aí você vai refinar esta e vai na difusão, joga uma difusão, e aí ele vai fazer isso aqui com as bordas, só com as bordas da imagem. Então, ó, já estamos terminando aqui. Tá bom, ó. Já estamos terminando. Só descer aqui a bermuda dele, ó. Que eu vou até descer de qualquer jeito, que essa bermuda de fato nem vai aparecer aqui no que eu vou fazer. E aí vou fechar aqui. Depois de você ter feito isso aqui, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte: você vai clicar com o botão direito e vai vir em criar a seleção. Você precisa fazer isso com a ferramenta caneta, tá? Então você vai criar uma seleção. Ele vai criar uma seleção aqui para você, e existem duas maneiras de você fazer esse recorte aqui com essa seleção já feita. Você pode dar um Ctrl J, ou você pode, que eu não aconselho, porque ele vai criar, olha lá para você ver, ó, ele vai criar uma camada para você, mas vai deixar sem a máscara aqui. Então isso não é interessante. Então o que eu sugiro você a fazer? Você, com essa camada selecionada, você vai criar uma máscara. Pronto, ele fez o recorte. Para você ver que ele fez um recorte, eu vou colocar uma cor aqui, ó, uma cor sólida. Então olha lá, ó. Tá vendo? Um recorte foi feito, a fumaça não existe mais. Se eu tirar aqui o fundo, você vai ver que o fundo está transparente. Então, ótimo, vou deletar essa camada aqui, e essa camada aqui do meu modelo, eu vou dar um Ctrl G para agrupar, para criar um grupo. Então, eu vou criar um grupo aqui chamado modelo. Então, criei um grupo chamado modelo. E aqui nesse grupo modelo, eu vou colocar uma cor vermelha. Então, tem aqui uma cor vermelha no meu grupo modelo para eu saber que é um grupo modelo. Vou selecionar essa camada de baixo e vou trazer o fundo, que é essa fumaça. Uma coisa legal aqui do Photoshop é que você pode aumentar aqui, ó, que vai preencher simplesmente onde está a área do seu documento que você especificou as medidas, tá? Então, isso é bem legal, porque não é como no CorelDRAW que você precisa ficar ali desenhando, fazendo interseções ou arrastando os pontos para dentro do documento. Ele já tem essa borda, então isso é bem interessante, ajuda muito, tá? E agora nós vamos aqui em visualizar e vamos aqui embaixo vai ter novas guias de formas, ou novo layout de guias na realidade. Você clica aqui e aqui, ó, você pode deixar justamente essas colunas aqui, ó. Você vai deixar 4 colunas por 3 linhas, né? Então vai ser 4 colunas e 3 linhas, ó, que as linhas são essas aqui, né? Então você vai ter elas. E aqui você pode colocar 139 polegadas, tá bom? Que vai ficar com a borda aqui mais ou menos assim. Quando você quer definir mesmo a borda, você pode clicar aqui em cima e arrastar para a esquerda ou para a direita para você ver o espaçamento da primeira linha. Depois você simplesmente copia o valor e cola nas demais colunas, tá bom? Então vou dar um OK. Já criei aqui. Se eu quiser ocultar essas guias, Ctrl H eu oculto as guias. Se eu quiser tornar visível, Ctrl H eu torno visível. Da mesma forma a régua aqui, ó.
Ctrl R para ocultar e Ctrl R para aparecer. Então, é dois comandos que você vai precisar também dominar. Se eu já determinei as guias, no momento eu não preciso da régua, eu vou ocultar ela até para ganhar um pouco mais de espaço aqui, visibilidade no meu documento. Agora, eu vou criar aqui um grupo. Eu vou dar um Ctrl G e criar um grupo. E esse grupo meu, eu vou colocar a cor nele de verde. E ele será o meu fundo. Então, eu vou clicar duas vezes e vou colocar fundo. Tá bom? Então, fundo. Então, eu tenho aqui ó, o modelo e tenho aqui o fundo. Isso já é legal. Vou arrastar o modelo aqui para baixo. Ó. Vou arrastar o modelo para baixo. Pronto. Veja aqui que ele tocou a borda. Então, tá legal. A coluna dele está alinhada aqui ao centro. Isso é ótimo, tá? Você percebe aqui, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, eu acho interessante isso aqui. Presta atenção que eu tenho dessa linha aqui a essa parte do corpo, ela está menor do que aqui. Mas a coluna está no centro, né? Então, vou dar um Ctrl H para você ver que dá a impressão de desalinhado, dá a impressão que esse canto está maior. Por quê? Porque aqui há um espaço maior e aqui um espaço menor. Ou seja, esse braço aqui está mais aberto do que esse. E isso aqui é ruim. Por quê? Porque gera uma sensação desagradável na sua imagem, por mais que o seu modelo esteja centralizado. Mas aí, para tirarmos para compensarmos esse peso, nós vamos abrir as guias, vamos pegar o nosso modelo e vamos arrastar ele aqui, ó, tentando deixar mais ou menos a mesma medida aqui, tá bom? Então, vou dar um Ctrl H e agora você tem a impressão de que ele está realmente centralizado, mesmo que a coluna dele aqui esteja fora do centro, beleza? Mas aqui vai ficar com a compensação boa visivelmente. Então, vamos lá. Eu vou agora começar a trabalhar aqui o meu modelo. Uma coisa aqui que eu posso fazer também para melhorar é o seguinte. Eu posso clicar no meu modelo e posso vir aqui em filtro. E aqui eu tenho o Camera Raw, que você pode também apertar Shift Ctrl A. Então, você vai ativar aqui o Camera Raw, que é essa janela aqui. Nessa janela você tem várias possibilidades de efeitos, né? Pode colocar efeitos em lugares específicos, pode fazer bastante coisa. Você pode perceber que o fundo aqui voltou, né? Tá vendo que o fundo aqui voltou? Pois bem, o que acontece aqui? É porque, na realidade, esse fundo só está com uma máscara em cima. Então, ele não foi removido. O fundo ainda existe. E é justamente isso que eu quero mostrar para você, ó. O fundo ainda existe. O que está acontecendo aqui é que eu estou mascarando esse fundo, mas ele ainda existe. Tanto é que se eu vim aqui com um pincel branco, na cor branca aqui, ó, então eu aperto a tecla B, peguei o pincel e o meu pincel está na cor branca. Se eu passar aqui, ó, o fundo volta. Por quê? Porque o fundo só está mascarado, né? Então é justamente para isso que serve aqui a máscara. Tá bom? Então já deu para você entender. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, e converter esse objeto em um objeto inteligente, pronto, eu já não tenho mais a máscara, então não consigo mais voltar esse fundo. Agora, se eu vim aqui em Camera Raw, por exemplo, eu tenho aqui simplesmente o modelo sem o fundo, beleza? Agora eu vou poder aqui fazer alguns efeitos. É legal que você deixe a máscara ali aberta, caso você precise fazer alguma modificação na sua imagem. Mas vamos aqui trabalhar. Nesse caso eu vou trabalhar a exposição, jogando um pouco de luz nas costas do meu modelo. Eu posso aqui trabalhar um pouco aqui a claridade, não muito, tá? Não exagere aqui na claridade. E posso aqui trabalhar a sombra, se eu quiser, ó. Posso pegar as sombras, ou eu escureço mais elas, ou eu clareio mais elas. Então eu posso aqui controlar essa sombra. Vou deixar um pouquinho mais aqui para trás, mas nada demais, tá? E aqui eu tenho outras janelas que seriam para uma outra aula, tá bom? Vou dar um OK e pronto. Agora eu vou abrir aqui o meu fundo. Olha aí, o modelo praticamente já começou a entrar aqui na minha imagem.
Na camada do modelo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre ela e vou dar um Ctrl Shift N. O que eu estou fazendo? Criando uma camada vazia, né? Aqui no caso eu estou criando uma vazia, mas eu posso especificar uma cor aqui. Mas eu vou criar aqui uma camada vazia chamada efeito luz. Beleza. Então eu tenho aqui o efeito luz. Vou jogar essa camada para baixo e vou no módulo de mesclagem e vou colocar divisão. Aperto a tecla B, ó, aperto a tecla B e agora eu tenho aqui o meu pincel. Se eu clicar com esse pincel, vou colocar uma cor vermelha aqui. Se eu clicar com esse pincel, por exemplo, aqui, olha lá, eu estou enchendo isso aqui de vermelho. Não é bem a minha ideia, tá? Então, minha ideia não é deixar um vermelho tão forte assim. Então, eu vou controlar aqui na opacidade. Então, na opacidade, eu vou observar onde tem luz nele. Tem luz aqui perto do rosto, tem luz aqui. Então, eu vou bater mais ou menos nesses pontos de luz e vou diminuir bastante, ó. Então, tem luz aqui, tem luz aqui também, ó. Então, eu vou colocar uma luz aqui e eu vou colocar um pouquinho de luz aqui perto do braço. Então, nada demais. Pronto. Só para dar uma intenção, por quê? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu posso aqui fazer de duas formas. Eu posso mascarar isso aqui, ó, criar uma seleção disso aqui. Basta você clicar com o Ctrl pressionado aqui e você pode dar um Ctrl J com essa camada selecionada. Depois você leva para cima e a luz vai entrar nele aqui. Tá bom? Você pode também fazer o seguinte, você pode apertar o Ctrl aqui e continuar aqui aplicando luz nele, ó. Então olha lá, eu tô aplicando mais luz nele, ó. Tá vendo aí, ó? Então, aqui eu vou colocar só um pouquinho, tal, e pronto. Dou um Ctrl D para tirar a seleção e vai ficar mais ou menos isso aqui por enquanto. Beleza? Então eu tenho aqui mais ou menos ele dessa forma. Agora vamos colocar os textos aqui para a gente não enrolar muito. Aqui também, ó, o que você pode fazer aqui? Você pode criar aqui embaixo uma camada sólida na cor preta. Tá? Vou levar ela para dentro aqui desse grupo. Vou criar uma máscara aqui, ó. Então eu crio uma máscara aqui. Pego aqui a ferramenta de degradê, ó. E aí eu vou puxar aqui assim, ó. Só que eu vou inverter isso aqui, ó. Em reverter, eu vou desmarcar essa caixa ou posso deixar aqui e jogar a cor preta para cima aqui com a tecla X, tá bom? Agora eu pego aqui novamente e aí eu posso com o Shift pressionado jogar assim uma cor preta, ó. Então eu controlo quanto disso aqui também, tá? Basta eu vir aqui na opacidade e eu consigo controlar aí, ó. Tá bom? Então você consegue controlar. Isso aqui é se necessário. Vamos deixar isso aqui dessa forma. Vou agora criar os meus textos. Vou selecionar aqui essa camada e vou pegar a ferramenta texto. E vou digitar aqui o primeiro texto. Alessandro. Beleza. Ctrl T. E vou aumentar aqui. Ele já vem com a fonte que eu utilizei por último. Tá? Como eu vou utilizar essa fonte aqui também, eu vou fazer uma cópia aqui e vou ocultar essa fonte. E aqui eu vou colocar na cor branca. Se essa caixinha não estiver aparecendo, você vai em janela e vai marcar a opção caractere, tá? Então, marcando ela, você vai colocar aqui na cor branca, por enquanto. Ótimo. Feito isso aqui, nós vamos escolher a fonte. Eu já até tenho aqui uma fonte que eu vou usar aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. É a Block. Essa aqui, ó. Então vou utilizar ela, vou centralizar ela aqui. Para isso, você seleciona a fonte, pressiona Ctrl, seleciona essa camada plano de fundo e vem aqui, ó. Pronto, centralizou. Beleza? Vou levar ela para cima, mais ou menos aqui na coluna dele. Posso deixar ela mais ou menos aqui assim. E aí agora
com o Alt pressionado. Vou esperar o símbolo mudar para duas setinhas e vou trazer para baixo com o Shift e Alt pressionado. Beleza? Aqui embaixo eu vou colocar um outro nome. Vou colocar... vamos colocar qualquer coisa aqui só para preencher. Então, beleza. Colocando aqui, vou centralizar. Tá tudo certo. E agora nós vamos aqui colocar uma cor. Tá? Vamos colocar aqui uma cor. Então, vou vir aqui e vou procurar aqui por um vermelho. Ver se fica legal aqui. Calma aí. Eu acho que tá legal assim. Acho que tá bom assim. Vou colocar nesse aqui também, o mesmo vermelho aqui. Beleza. Talvez não fosse aqui o vermelho que eu quero, mas deixa esse aqui por enquanto. Então vamos deixar aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar mais para cima ainda. Tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Ótimo. Eu tinha aqui um texto, eu vou utilizar ele aqui. Vou colocar ele na cor branca. Se você quiser saber o nome da fonte, a fonte é essa aqui, ó. Essa aqui é a fonte, ó. Brands Hand. Acho que é alguma coisa assim. Vou colocar branco aqui. E vou apertar a tecla T. E aqui eu vou colocar o título aqui de. Beleza. Então é mais ou menos isso aqui. Não está visível, mas daqui a pouco vai ficar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar um texto ali em cima. E o texto que eu vou colocar aqui em cima, eu vou digitar ele aqui. Então deixa eu digitar aqui. Victory. Então, deixa eu puxar aqui. Isso. E aí eu vou colocar aqui uma outra fonte. Deixa eu ver se eu lembro o nome da fonte. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu usei ela aqui por último. Eu costumo usar ela bastante. E ela não está aqui. Vou tentar digitar aqui. Deixa eu ver. Não é nenhuma dessas aqui. Acho que é essa aqui, ó. Então é essa daqui mesmo. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir ela aqui. Tá? Vou diminuir ela aqui. E aí eu vou clicar aqui na alça lateral, pressionar a tecla Shift ou Alt, dependendo da versão que você está usando. E vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Posso deixar daquele jeito por enquanto? Deixa eu só dar um Ctrl T e diminuir aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em caractere e vou colocar um espaçamento aqui, ó. Pronto. Basta agora eu dar uma diminuída. E vou centralizar ela aqui, ó. Beleza. Vou fazer uma cópia aqui com o Alt pressionado. E aqui eu posso colocar um outro texto. Isso aqui vai depender muito de você, beleza? Vamos colocar aqui qualquer coisa aqui, só para preencher mesmo. E vamos colocar aqui. Deixa eu colocar um espaçamento aqui. Beleza, e vou centralizar. Selecionar o texto e vou centralizar aqui. Ótimo. Então tá bacana ali em cima. Só que essa cor aqui não vai ser a cor que vai ficar, tá? Já já a gente trata disso. Esses três aqui nós vamos selecionar e vamos agrupar. Isso aqui vai chamar tema.
E nós vamos fazer um outro grupo com esse, chamado topo. Beleza? Aqui no tema, nós podemos acrescentar mais alguma coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma logo aqui e vou trazer essa logo para cá. Olha aqui para você ver que ela tem um fundo preto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ferramenta de laço e vamos fazer uma seleção aqui de qualquer jeito. Vamos vir em selecionar e em seguida semelhante. Pronto, ele vai selecionar toda a parte cor preta. Como ela é uma cor branca e preto, eu pedi para selecionar toda a cor preta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e criar uma máscara. E agora eu vou inverter, Ctrl I. Beleza? Então vai ficar mais ou menos isso aqui. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir isso aqui, ó. Então vou diminuir e colocar aqui. Diminuir um pouco mais. Beleza. Agora eu vou centralizar aqui. Ótimo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui uma parte desse texto. Só que temos que tomar cuidado, porque ele vai ficar nessa camada. E a ideia é ele ficar nessa camada e essa logo também aqui. E nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o seguinte. Corel de K. Então vou colocar Corel de K. Vou fazer uma cópia e colocar Snake de K. Só que aqui eu vou pegar esse Corel aqui e eu vou colocar um espaçamento a mais nele aqui, ó. Espaçamento. Show de bola. Beleza, vou dar um Ctrl T e vou esticar ele um pouco aqui, ó. Para ficar mais ou menos assim. E aí eu vou fazer uma cópia aqui dele com o Alt pressionado e vou colocar aqui Snake. Snake. Beleza, cara. E aí tá beleza assim. Vou dar um Ctrl H para abrir a grade e a gente observar, tá tudo alinhado. Graças a Deus, menos aqui esse D, né? Só que o D nós vamos deixar no centro da coluna para dar uma ideia de alinhado. Mesmo que ele vai fugir aqui um pouco aqui, ó. Mas nós vamos chegar ele um pouquinho só aqui, ó. Isso. Só para ele não gerar essa ideia de desalinhado. Acho que nós vamos ter que chegar esse cara nem que seja um pouquinho para cá para não dar uma sensação tão ruim. Beleza. Acho que tá bacana assim. Então, aqui o que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu acho que esse vermelho está muito regaçado. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Puxar um pouquinho mais para cima. Eu acho que assim tá bom. Né? Tá bem forte, ou vamos deixar ele forte mesmo e aí a gente vai fazer o seguinte. É bom que eu ensino para vocês. Primeiro vamos pegar esse D aqui e vamos clicar 2 vezes, tá? Vamos aqui na sombra, sombra projetada, e vamos projetar uma sombra com essa curvatura aqui, esse ângulo aqui, ó. Então eu vou jogar ela um pouco para baixo, olha lá. E aí agora eu vou colocar a dureza um pouco maior e vou ofuscar aqui um pouco, ó. Só que com a dureza bem alta para dar essa sensação de que ele está por cima. Ótimo. Como aqui é eu falo cantor, como aqui é o modelo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui abaixo dessa camada, vamos criar aqui acima mesmo, e vamos criar uma camada vazia. Ctrl Shift N, lembra? Ctrl Shift N, vou trazer para baixo e vou colocar aqui, ó, em sobrepor. Aperto a tecla B. Pronto. Tecla B, calma aí. Isso. E agora eu vou colocar uma cor mais escura aqui, ó. Beleza? Acho que sobrepor aqui não vai... Deixa eu colocar aqui um bem escuro. Sobrepor aqui eu acho que não vai funcionar tão bem. Deixa eu ver aqui.
é que está abaixo, vamos colocar acima do modelo. Então beleza, ó. Coloquei um sobrepor acima do modelo e aqui eu vou, deixa eu tentar colocar o normal só para a gente ver. Tá muito forçado, então vou dar um Ctrl Z aqui. Dependendo da versão que você está usando, é Ctrl Shift Z, tá bom? Então vou criar uma outra camada aqui, vou deletar essa que não vai servir mais. Calma. E vou dar um Ctrl Shift N e aí eu vou deixar no modo normal e vou só colocar aqui, ó, uma tonalidade mais escura para o nome sair, tá? Beleza, se eu quiser eu posso tentar aqui um módulo de mesclagem e ver se algum encaixa. Não encaixando, nós fica no normal mesmo. Então, ótimo, vamos deixar assim. Aí tá bem bacana já, né? Tá bem legal já aqui. O que você pode fazer aqui, cara? O que você pode fazer é o seguinte, é vir nesse cara aqui e colocar mais algum pouco de luz nele aqui, ó. Ctrl Shift N, vou criar uma nova camada com divisão. Aperto a tecla B e aí eu vou colocar uma cor vermelha. Pressiono Alt, escolho uma cor vermelha e aí eu posso colocar numa cor vermelha e vou dar uns borrifões aqui, ó, para gerar um pouco de luz nesse cara que está muito forte, então vou diminuir aqui, ó. Isso, e vamos bater suavemente aqui, ó. Suavemente. Beleza? Aqui mais suave ainda. Colocar mais ou menos assim. Beleza. Então, ó, trabalhar aqui. Se você tiver algum reflexo quiser colocar, pode colocar aí, tá? O que nós podemos fazer aqui também, nesse caso aqui, dessa cor que tá aqui nele, ó. Tá vendo que aqui tem uma cor estranha? Nós podemos clicar nele aqui, abrir o Camera Raw, né? E aí tem tipo um rosa aqui. Vamos vir aqui, ó, em matiz saturação. Está vendo aqui, ó, que tem o vermelho? Aí o vermelho tem um lado rosa, né? E nós temos aqui também outras cores. Nós vamos mudar aqui a matiz e vamos tentar ver se a gente ameniza esse rosa. Bom, não amenizando por aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai criar uma camada matiz saturação. Aperta a tecla Alt e vem aqui, ó, vai aparecer aquela setinha, você clica, tá? Agora eu vou ocultar esses três aqui e vou pegar aqui esse conta-gota aqui, ó. Deixa eu selecionar. Se eu selecionar aqui, calma aí, ó. Então você viu que eu peguei aqui essa cor, ó. Peguei a mãozinha e peguei essa cor, ele já selecionou para mim aqui a área. Então eu vou vir em matiz e eu posso aqui, ó, mudar até encontrar a cor vermelha. Olha lá, encontrei a cor vermelha. Tá vendo? Então já não tem tanto rosa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Enquanto eu puxar, eu tô realçando o vermelho. Tá bom? Aqui ainda eu posso, ó, realçar mais ainda. Então olha lá. Beleza. Jogou, ficou muito vermelho. Aí se você quiser, você pode dar uma controlada aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Se você não quiser tanta luz nele assim, ó, para dar essa impressão forte, ou depois você pode controlar também por aqui, ó, em transparência, tal, e ir voltando aí a forma que você quer. Ou então, por exemplo, você pega essa máscara aqui, aperta a tecla B, né? Pega aqui a máscara e você pode apagar em alguns lugares que você vê que tá forte demais. Coloca na cor preta aqui, vou aumentar aqui a opacidade e aí você pode apagar aqui, ó, por exemplo, eu não quero que aqui já está bastante vermelho, eu não tenho intenção, então eu quero mais ou menos nesse lugar, então eu vou deixar nessas partes aí, mas aqui eu vou tirar um pouco. Então tirou, tá ótimo, pode deixar assim. Bom, vamos fechar, basta clicar com o Ctrl pressionado aqui e você vai fechar todos. Isso aqui faz parte do mesmo grupo, que é os textos, então nós vamos agrupar os dois e vamos colocar o nome aqui, textos. Beleza, clicou sobre esse olhinho com o botão direito, você vai escolher uma outra cor. Vamos colocar aqui amarelo. Então, bacana, ó. Colocamos ali as cores e aqui nós temos os textos, o modelo
e o fundo. Então tudo separadinho aqui nessas pastas. Isso é muito bom. E agora o que é que você pode fazer? Ó, você tem aqui outras opções. Você tem aqui, por exemplo, mistura de canais, que é interessante. Ó, mistura de canais é bem interessante. Você pode aqui, ó, tá trabalhando mais, tá vendo? Então, aqui nós estamos fazendo um efeito bem forçado, cara. Tá ficando realmente bem forçado. Eu sei, cara. Às vezes fala assim, ah, Ricardo, tá muito estranho, muito forçado. Eu sei disso. Então, olha lá, ó, realçamos bastante, né? Vou mostrar aqui para você ver, ó. Beleza? Você tem aqui também pesquisa de cores, que é interessante, ó. Pesquisa de cores, você tem aqui algumas cores. Então, vamos ver aqui o que que nós temos. Por exemplo, olha esse dourado aqui, que bacana. Sabe o que que você pode fazer nesse dourado aqui, que eu acho fantástico? Você pode, por exemplo, se você quiser, você pode utilizar apenas no personagem. Então você abre o modelo aqui e arrasta ele para cá, certo? Ou pode arrastar para cá também. Então ele está apenas no personagem, ele não está afetando mais nada aqui a não ser o personagem. Você clica duas vezes aqui e aqui com o Alt pressionado você puxa isso aqui, ó, para cá. Então olha lá, você deixa esse douradão bem realçado aqui nas costas dele, né? E aí, ó, vou dar um OK, deixa eu fechar aqui. Então, ó, você dá um OK, pode controlar o resto aqui, ó, se você quiser. Ó. Aí você fala, cara, não deu diferença. Será que deu diferença? Deu diferença, cara, olha lá. Então deu diferença. Você jogou uma cor dourada ali que ficou show. Então, assim, fica top. Que a questão é que nós estamos exagerando bastante nos efeitos, mas só para mostrar para vocês aí como funciona, beleza? E no final de tudo, você ainda tem o cara aqui, que se você vir aqui em imagens, ajustes e equilíbrio de cores, você consegue equilibrar as cores. Eu vou jogar um pouco mais de vermelho aqui nas sombras. Então, nas sombras, um pouco mais de vermelho. Pronto, já entrou mais vermelho na sombra. Vou dar um OK. Então, tá legal. Vou fechar tudo isso aqui. E aí, no final de tudo, eu posso, por exemplo, aqui fazer o seguinte. Posso dar um Ctrl Shift Alt E. E aí, eu vou agora vir em Camera Raw para fazer o efeito final, né? E aqui eu posso fazer os ajustes. Por exemplo, eu quero um pouco mais de exposição. Eu quero trabalhar um pouco mais de realce e tal, então vou realçar um pouco e tal. Então aqui nós vamos finalizando, beleza? Só que lá atrás, deixa eu explicar para você uma outra coisa que dá para você fazer. Já já eu abro aqui novamente. Então você pode pegar aqui os textos, aqui no tema você tem aqui, por exemplo, esse nome. Então você aperta Ctrl, clica aqui e vai fazer aí a seleção. Você dá um Ctrl Shift N, pronto, aperta a tecla B, pegou o pincel e agora você escolhe uma cor mais escura. E aí você pode colocar aqui, ó, como se a fonte tivesse com uns pequenos efeitos. Ctrl D para tirar a seleção. Olha que bacana isso aí, cara. Ó, mesma coisa aqui. Clicou, Ctrl Shift N e aí você aperta a tecla B e você vai poder fazer aí esses efeitos, ó. Olha aí, Ctrl D para ver se está legal. Então você vai mexendo, entendeu? Aqui não ficou tão legal não, ó. Então vou tirar aqui, tirando, beleza, Ctrl D e vamos ver. Achei bem interessante. Talvez ficaria mais interessante se na parte de baixo, aqui, ó, nessa parte de baixo, vou criar uma máscara e eu apagasse aqui, ó, essa parte aqui, ó. Isso, agora já ficou bem legal, ó. Então olha aí para você ver. Se eu quiser eu posso fechar, vou deletar esse aqui, vou dar um Ctrl Shift Alt E e vou em Camera Raw, por exemplo aqui, Camera Raw, e aí eu posso brincar um pouco. Exposição, vamos aumentar a exposição. O que eu quero mais aqui? Eu quero mexer nas sombras, realce, e eu vou mexer, entendeu? Eu tenho também aqui
outras possibilidades aqui de efeitos, né? Posso trabalhar, por exemplo, aqui na luminância, por exemplo, eu quero pegar o vermelho, quero jogar a luz lá em cima. Então, aumenta a luz só do vermelho, olha lá. Onde tem vermelho, vai sofrer alteração. Onde não tem, entendeu como funciona? Então, é isso aí. Eu quero... Ricardo, e se eu jogasse uma vinheta? Você vai vir aqui em Efeitos, FX, e vai jogar uma vinheta. E se eu jogasse uma vinheta para dar aquele efeito bacana? Então, você pode jogar sua vinheta aqui, ó. Ou a vinheta branca ou a vinheta preta. Só estou mostrando para você como funciona. Vou dar um OK. Pronto, está finalizado aqui o nosso trabalho. E nossa aula por hoje é isso aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo bem simples, bem básico, mas que, claro, que dá para você aprender bastante coisas, né? Organização. No final aqui, ó, você pode pegar esses dois, agrupar e colocar aqui, por exemplo, finalização, tá? Evite ao máximo ficar colocando aqui letras acentuadas ou acento, porque isso pesa bastante no seu documento. Aqui embaixo você tem o peso do seu documento. Aqui nós temos aqui, por exemplo, 35 megas, acho que é isso, 35 megas e um pouco. Então tudo que a gente for acrescentando aqui vai pesando bastante aqui no nosso documento. Beleza? Então essa aqui é a nossa arte. Eu espero que você tenha gostado da aula. Tá bom? Dessa vez não vou disponibilizar o arquivo, mas as imagens estão na descrição do vídeo, caso você precise para acompanhar a aula, beleza? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e comente esse vídeo, tá bom? Eu conto com a participação de vocês aqui. Então é isso. Fui. Meu forte abraço.